Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Oh, engrandecido é o teu nome, Senhor. Aleluia. Evangelho de Marcos 5. E nós faremos menção do verso de número 21. Que diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Queridos, eu tenho ministrado esse texto bíblico em algumas igrejas que tenho passado, porque a palavra do Senhor, ela é fenomenal. E eu me surpreendo toda vez que, quando medito nela, o Senhor nos traz uma novidade. E ela é pregada hoje, amanhã, ontem, anteontem. Todo dia tem alguém falando da palavra do Senhor. E quando me deparei com esse texto, quando nós falamos de cura, de libertação, quando nós falamos de Jesus peregrinando sobre a face da terra, no seu tão curto tempo de ministério, nós vamos entender que aonde Jesus está tem multidão. Aonde Jesus está tem necessidade. Aonde Jesus está tem fome. Aonde Jesus está tem um alimento para aquele que está com fome. Aonde Jesus está tem cura para quem está enfermo. E o texto, ele é muito bem claro em nos relatar que vai falar sobre a petição deste homem, de Jairo, que quando ele chega diante de Jesus para poder falar para ele a tua necessidade, a Bíblia é muito bem clara no texto a qual nós fizemos menção, que ele chega suplicando a Jesus. Ele chega falando para Jesus que a filha dele está à beira da morte. E o que me chamou muita atenção, que ele não era qualquer um. Ele era um homem de recurso, ele era um dos chefes da sinagoga. Ele não era mais um na multidão, mas ele se inseriu no meio da multidão por conta da necessidade a qual ele estava passando. E o interessante é que a necessidade não era ele, era para a filha dele. O texto é muito bem claro que quando Jairo, ele vai até Jesus, ele suplica a Jesus. Nós lemos e falamos de Jesus duas vezes. Jesus vai com ele. Jesus aceita o convite. Diferente em algumas ocasiões que, quando nós olhamos o texto bíblico, nós vamos ver Jesus sendo clamado: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus para, Jesus convida aquele que está enfermo, Jesus manifesta do seu milagre. Mas Jairo, quando ele é convidado por Jairo, ele aceita o convite e vai. Ele vai na casa daquele que a filha está prestes à morte. E quando nós falamos de morte, quando nós falamos de necessidade, nós falamos de algo ágil, de algo que seja rápido. E quando eu me introduzi dentro desse texto bíblico, eu vejo mais uma vez o Senhor ensinando os discípulos, se revelando a eles a forma a qual eles deveriam se colocar no momento de necessidade. Só que o texto, ele continua, porque inserido dentro dessa petição, nós vamos ver uma mulher que estava passando por uma situação, mulher do fluxo de sangue. Ainda mais a gente que é mulherada, a gente já colocou várias vezes nos nossos congressos, né?
Quem que não sabe que a mulher ela estava lá no arraial dos impuros? Quem que não sabe que ela já estava sofrendo há 12 anos? Quem que não sabe que ela toma uma atitude de fé e por conta da atitude de fé, ela para a multidão e ainda por cima faz parar Jesus? Mas quando Jesus ele falou assim: filha, presta atenção dentro de tudo que está acontecendo nessa narrativa. E eu comecei a me ater, e o Senhor falou assim: vem comigo, e começa a caminhar comigo, Deus, momento da petição de Jairo. E eu comecei a caminhar dentro desse texto, e o Senhor ele começou a falar: filha, preste bem atenção, Jairo faz o pedido, e a minha direção é a casa de Jairo. Só que no meio da direção surge a mulher do fluxo de sangue, e eu falei: Deus, o porquê o Senhor está me convidando a compreender melhor esse texto? E o Senhor ele disse: no meio do pedido teve o processo de caminhada para chegar até a casa dele. Nós vamos ver alguém que tinha patente se misturar no meio da multidão. Nós vamos ver alguém que tinha patente se misturar no meio de outros enfermos. Nós vamos ver alguém que tinha patente saber da necessidade daquele que estava com Jesus, não somente por aquilo que ele dava, mas sim por aquilo que ele era. E Jairo teve que caminhar com Jesus e com a multidão. E de brinde vinha os 12. Os discípulos estavam ali lado a lado aprendendo. E Jesus, em meio à sua caminhada, o destino nunca foi a mulher do fluxo de sangue. Você já parou para pensar nisso? Eu fiquei maluca, pastora, porque ela é enxerida e trombadinha de milagre. Mas claro que isso só é água. O convite foi para Jesus ir na casa de Jairo. O que a amiga no meio da história aparece e toca em Jesus? Andarabaia, sai. Jairo estava no meio da multidão e ele teve que contemplar e vivenciar aquilo que não era de costume dele. Porque a necessidade faz isso. Ela nos tira do nosso lugar de conforto e nos coloca num lugar de desconforto. Mas a necessidade, ela não gera conforto. Você não está preocupado com conforto no momento da necessidade, tá? Você está preocupado com o carro bom no momento da necessidade? Você está preocupado com a casa boa no momento da necessidade? Você está preocupado com a sua conta bufando no momento da necessidade? No momento da dor e da aflição, o que você quer é resolver aquele momento. Jairo não estava nem aí se tinha cego gritando. Jairo não estava nem aí se tinha coxo. Jairo não estava nem aí com o cheiro. Você acha que o povo que estava andando com Jesus estava todo mundo de boticário in natura? Jairo ele teve que se inserir na multidão e conhecer a necessidade de outros. E o mais lindo, Jairo começou a viver Eclesiastes 3. O tempo de espera. Andarabaia sai. Jairo teve que viver o tempo de espera. E com a fadiga, com a aflição, porque quando ele sai da casa, a menina já estava prestes à morte. Agora vem comigo dentro do texto. Fica louco que nem do jeito que eu fiquei. Multidão, Jesus. Estava todo mundo correndo? Multidão, Jesus. Mulher do fluxo de sangue, vem e toca nele. Jesus sai correndo? Não. Jesus vai indagar. Eu amo Jesus, porque eu fico imaginando a cara dele de paisagem ao declarar: alguém me tocou. Se é eu que sou amiga de Pedro, porque eu e Pedro a gente é amigo assim, íntimo, sincero, agressivo, violento, igual. Se eu estou do lado de Pedrão, já vou falar assim: papai está de graça, não está não, Pedro? É multidão, é gente, é necessidade. E Jesus para e faz uma pergunta que não tinha lógica: alguém me tocou. E nós vamos conferir o texto. E o texto vai dizer que Jesus ele continua: me tocaram diferente, porque de mim saiu o poder. Oh glória. Eu não vejo na Bíblia outro momento que sai poder de Jesus como saiu dentro desse texto. Você tem noção que Jesus não estava indo ao encontro dessa mulher? Você tem noção que a multidão nem sabia quem que era ela na fila do pão? Mas no meio da trajetória ela surge. E ela surge com um grande propósito. Porque quando nós falamos da mulher do fluxo de sangue, nós falamos de alguém que tem fé. Alguém que já estava inserido no fator sofrimento há 12 anos.
Alguém que não queria mais vivenciar o que estava vivenciando e tomou uma atitude como era lei. Não podia alguém na situação dela estar inserido como no meio da sociedade. Por isso que tinha um arraial dos impuros, que era o lugar de merecimento por conta da necessidade, ou melhor dizendo, da enfermidade que ela portava. E qual que era o direcionamento para ela? Arraial, afastamento, isolamento. Então ela já tinha sido ali marcada para ser isolada e talvez esperar a morte chegar. Porque nós bem conhecemos a história. A Bíblia é muito bem clara em dizer que ela já tinha investido tudo quanto ela tinha e nada conseguiu fazer. Não houve cura, não houve manifestação alguma de milagre na vida dela até esse dia. E o texto ele é bem claro. Ela não poderia estar lá. Ela estava indo contra as leis, ela estava indo contra os costumes, mas ela tomou uma atitude de fé. E eu quero abrir um parênteses antes de iniciar o texto. Até quando eu e você nós vamos continuar prostrados mediante a uma situação? Quando fala de estar no arraial, sabe como que eu imagino? Me perdoe a franqueza. Um chiqueirinho, aonde alguém te colocou e falou: não sai daí porque você não é digna de estar no meio de outros. Não sai daí porque o que você carrega não pode fazer com que você venha estar no meio de outras pessoas, porque você é uma pessoa contagiosa. Então nesse quadradinho cercado era o lugar aonde ela tinha que ficar, porque a lei orientava que isso fosse realizado. E aí, por que eu digo que ela é uma trombadinha de milagre? Porque ela fugiu do lugar que era o lugar dela. O lugar que foi estabelecido para ela. O lugar que ela tinha que estar. E aí o lugar que ela deveria estar, ela ouviu falar de Jesus. Quando alguém ouve falar de Jesus, nós ouvimos falar de Jesus. Quando você ouve falar de Jesus, você fala o quê? Salvação. Quando você ouve falar de Jesus, é milagre para minha casa. É marido sendo liberto da droga, é marido sendo liberto da prostituição, é filho que estava desviado, é filho voltando. Eu estou falando de Jesus. É quando nós falamos de Jesus, eu estou falando de restituição. Quando eu estou falando de Jesus, eu estou falando de restauração. Quando eu estou falando de Jesus, eu estou falando de uma vida nova, de uma vida plena na presença dEle, com alegria. Mas alguém estabeleceu para ela que ela deveria ficar lá no arraial dos impuros, porque era lei e ela tinha que obedecer. O texto é muito bem claro. O que ela faz? Não obedece. A irmã estava rebelda. A irmã falou assim: não sou obrigada a nada, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu sei quem é esse Jesus, e hoje é o dia que eu vou mudar a minha história. Você não está entendendo? Não foi ninguém que foi lá falar para ela: vamos fazer uma campanha de 7 dias. Ninguém vai falar para ela: vamos lá rasgar o monte, sei lá, em 10 horas de oração, porque daí Deus vai fazer. Ela falou: não, é eu que preciso tomar uma atitude de fé. Sou eu que preciso sair desse quadrado. É eu que tenho que tomar uma atitude. Atitude perigosa. Mas quando a tua necessidade vai além do que a lei estava ali proporcionando, ela entendeu que ela precisava fazer algo. O texto é muito bem claro. Multidão, não esqueça que Jesus não estava indo de encontro a ela. Destino de Jesus era a casa de Jairo. Multidão, discípulo, Jairo e Jesus. Bora caminhar. Onde nós estamos? Na casa de Jairo. Bora lá, vai todo mundo. Vai todo mundo. Onde Jesus vai, eu também vou. E eu não sou obrigado a ficar longe dele, não. Ok. De repente, dentro desse contexto, aparece a mulher do fluxo de sangue. Coisa linda. Ela sabia que ela não podia se revelar, porque alguém nessa situação há tanto tempo poderia ser reconhecida. Alguém nessa situação há tanto tempo, a família poderia, porque quando a Bíblia diz que ela gastou tudo quanto ela tinha, então ela também tinha patente, ela não era qualquer uma, porque só gasta aquele que tem. Então ela era conhecida.
E ela, olha só a estratégia dessa mulher. Eu fico doida com a Bíblia, gente. A gente lê, a gente relê, a gente medita. E às vezes quando você vai olhar um mínimo detalhe, abre um leque de esclarecimento para mim e para você. Ela falou assim: estratégia, o nosso Deus, ele é Deus de estratégia. Como é que eu vou chegar na multidão? Camuflada. Não posso ser reconhecida. Anarabaia sai. Como eram as manifestações de milagre? Alguém gritava, era apresentado a Jesus e Jesus manifestava o milagre. Outro clamava, as manifestações eram para o povo ver. No caso dela, o povo só viu porque Jesus parou tudo. O povo só soube que houve manifestação de poder porque Jesus falou: saiu de mim poder. Porque se Jesus falasse, saiu de mim poder, só comentasse com o discípulo, Jesus estava coisado aquele dia, não estava não, gente? Porque ele para tudo. Mas o propósito nunca foi a mulher do fluxo de sangue. O propósito era a casa de Jairo. Narabaia sai. Para! A multidão parou e a filha de Jairo estava como? Morrendo lá na casa. Como é que estava Jairo? Numa emergência. Quando você aciona uma emergência, a ambulância, como que ela vem? Sirene ligada. Quem dirige sabe. Abre espaço porque a ambulância tem que passar. Dá espaço porque se tem um carro que vai prestar socorro, ele tem que passar. É rápido. Jesus aqui está bem tranquilo. Jesus está bem tranquilaço. Depois ele está bem tranquilaço, ele para. Saiu de mim poder. E aí Jesus vai caçar quem tocou nele que saiu poder. Está dando para você entender como é que estava Jairo no meio dessa situação? É que nem eu e tu. Já tem 1 ano que eu estou orando. Até quando, Jesus, eu vou ter que ficar nesse processo? A partir do momento que você escolheu estar com ele, você escolheu viver o milagre de outrem. E viver o milagre de outrem é você esperar o seu chegar. E se ainda não chegou, é porque você está sendo processado juntamente com toda a multidão que acompanha, Erebaia, sai, que acompanha o mestre. Está com pressa por quê? Não, porque eu não aguento mais. Para de graça. Porque se tu não aguentasse, Deus não tinha permitido esse dia aí que você está passando aí. Eu vou morrer. Para de graça, vai nada. Você sabe o dia e a hora? Sabe não, para de manhã. É que tem um povo que gosta de chamar a atenção do mestre. E começa a fazer manha com essas conversinhas que eu já fiz um montão de vezes. E eu quero te dizer, nesses meus 30 anos caminhando com Jesus, descobri que ele não está nem aí quando eu faço manha. O que me rende? Zóio inchado no dia seguinte, fico um pouco mais velha e mais experimentada. E o que você aprendeu? Aprendi a esperar com paciência nele. Por quê? Porque eu fiz a escolha de estar no meio da multidão. Eu fiz a escolha de caminhar junto com ele. E se eu escolhi caminhar com ele, então o propósito, a palavra esperar, ela está arraigada em mim. Porque eu vou ver o milagre acontecer na tua casa, eu vou ver o Deus fazer a obra na tua vida. Mas isso não quer dizer que ele vai isentar de fazer na minha. O que o Senhor está fazendo? Ele está fazendo com que eu venha aprender no meio da minha caminhada a continuar a confiar nele. Porque eu escolhi andar com ele. Eu convidei ele: Jesus, entra na minha casa. Então eu vou ter que continuar caminhando. Mulher, chega, toca em Jesus, para todo mundo. Como é que você estava, Jairo? Se tinha unha, já tinha comida dele, já estava pedindo do vizinho emprestado. E continuou. Aí vai o bate-papo do céu. Ensinamento para Jairo. Alguém me tocou. E nós bem sabemos que ela poderia ter tocado no braço, na cabeça, na orelha. Mas ela foi aonde? Embaixo. Ai. Narabaiaça. Está todo mundo preocupado com o que está acontecendo em cima. Mas o lugar que ela se sentiu confortável,
Arabaia sai. Foi ter que descer e tocar ele nas horas. Foi instantâneo. Saiu poder. Estratégia. A estratégia ela é gerada no nosso momento do quê? De dor. No momento de dor, parece que cadeias, é como se fosse uma engrenagem no nosso cérebro. Ela começa a movimentar, parece que começa a clarear. Sabe por quê? Você começa a deixar as coisas fúteis de lado e começa a entender que as coisas que vêm do alto, você se torna muito mais espiritual. No momento da tua dor, é onde você mais busca intimidade com aquele que cura você da dor. No momento da tua guerra, é no momento que você convida ele: me dá estratégia para mim poder vivenciar e vencer essa adversidade, porque se eu estou passando, é porque o meu Redentor, ele vive, ele reina, e ele vai me fazer vencer. Engrenagem da dor abre portas de intimidades com ele. Tocou, saiu poder, manifestou, foi apresentada, coisa linda, foi curada. Cura instantânea. Não teve campanha de 7 dias, né? Mas teve fé. E a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que sem fé é impossível. Eu tenho fé no meu patrão que no final do mês ele vai pagar meu salário. Eu tenho fé no meu carro que vai me levar e me trazer. Mas eu não consigo ter essa intimidade em fé, em crer que enquanto eu estou orando, Deus está trabalhando em meu favor. Que quando ele vem com uma palavra, mas de novo essa palavra, é por isso que tem muito crente que está vivendo em Nárnia, entra no guarda-roupa, sai do outro lado e fica: onde estou? Quem sou eu? Não, querido, não, minha querida, é tempo de você despertar. É tempo de deixar de ser menino e menina. Menino e menina que faz manha. Homens e mulheres são responsáveis e sabem das responsabilidades que o esperam. E através da sua responsabilidade, de um relacionamento de intimidade, você tem que compreender o que te espera. É você se selecionar, porque você escolheu caminhar com Jesus. E quando eu escolho caminhar com Ele, eu estou inserida em estar vivendo as provações que Ele permita que eu venha passar. Mas o propósito é um só: que eu venha a ser bem-aventurada em tudo quanto eu vou realizar. Mulher curada, multidão observando, talvez questionando, não sei. O texto é muito bem claro. A peregrinação como continua, e a casa de Jairo é avistada. Jesus chega para entrar na casa de Jairo. Um dos funcionários de Jairo vem declarando: por que tu foi incomodar o mestre? A tua filha já morreu. Imagina nesse momento a mente de Jairo. Se ele tivesse vindo direto, corrido comigo, teria dado tempo. Porque essa é a mente humana, em apressar aquilo que Jesus tem que fazer. Querido, querida, estamos errados. O texto é muito bem claro. A Bíblia nos fala que quando Jesus, ele vê aquele cenário, já tinha mulheres chorando, a preocupação havia sido instaurada dentro daquela casa. Luto, morte, agora vamos cuidar do que? Sepultamento. Mas o meu Senhor, ele não chegou para fazer sepultamento. O meu Senhor, ele chegou para dar vida. O meu Senhor, ele chegou para mudar a trajetória daquela família. Quando eu desci, eu falei: Deus, eu já tinha uma palavra para essa noite aqui neste lugar. Quando a pastora leu a palavra, eu falei: não vou pregar, Senhor. O Senhor falou: você vai. Porque agora eu estou assim, minha rebelda. Eu vou pregar o que eu estudei. Jesus fala assim: você estudou para o teu conhecimento, mas a palavra da noite quem dá sou eu. Então ministra o que eu te ordenei. E o Senhor, ele falou assim: a minha noiva tem que compreender o processo, o momento da petição, o momento de caminhar, estar do meu lado, ver o milagre ser gerado na vida de outrem. Mas entenda, a partir do momento que ele me fez o convite, eu estou me direcionando à casa dele, e aquilo que eu falei que vou fazer, eu vou fazer. Rebaia, sai.
E no meio de tudo isso, sabe o que eu acho lindo? Que Jesus, no meio desse contexto todo, declara: como é que está a menina? Não se preocupe, ela só dorme. Como é que está dormindo, gente? Um ser humano sabe quando o outro morreu, mas com Jesus tudo é diferente. Com Ele na direção de tudo é diferente. A Bíblia vai nos falar que primeiro Jesus coloca para fora quem estava ali só para agitar. É que tem gente que está no meio da multidão que não precisa estar dentro da nossa casa. Pegou ou quer que eu explique de novo? Porque Jesus escolhe quem é para entrar, pastora. Jesus, ele fala assim que, contudo, no verso de número 37, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E somente os pais da menina puderam estar lá. Você percebe que existem manifestações, existem ocasiões que não é nem para a família inteira. Era só o pai e a mãe. É que a gente gosta de fazer excursão para tudo que a gente faz, né? Eu nunca vi, nós é um povo coisado. Vamos fazer, bora fazer não sei o quê. Eleva 10, 4, 5, 6, 8, 20. Nessa ocasião, para aquilo que Deus haveria de realizar, Ele selecionou as pessoas que eram para estar lá dentro. E nós bem conhecemos o texto que Jesus, ele declara: Talita cumi, menina, levante-se. Ela estava morta e ela viveu. Só que nós vamos ver a manifestação de milagre, de ressurreição, do acordar. Era uma menina de 12 anos. E eu preciso agora, eu falei: Deus, me dá aí um negócio, porque tem um mistério. Porque você percebe que a mulher que estava sofrendo, ela estava há quantos anos sofrendo? 12 anos. E a menina tinha quanto? Isso daí é para uma próxima pregação. A menina de 12 anos, quando é declarado para ela se levantar, ela se levanta, senta. E o meu Senhor fala o que? Alimente ela. Porque entende-se que nesse processo a qual ela vivenciou, ela houve uma batalha. A batalha não estava lá só com o pai que foi trazer Jesus. Existia uma batalha a qual ela também estava vivenciando. E quando eu falei assim: Senhor, o porquê de alimentar? E Deus, ele falou: é porque a carne no meio de batalhas, ela se enfraquece. O que fortalece a carne é quando você alimenta. E Jesus manda alimentar a menina, porque ele precisava que o corpo dela fosse alimentado, mas o pão da vida estava presente dentro. A labadaia sai daquela casa. Naia sei. E eu quero finalizar a ministração declarando para a tua vida: aprender com Cristo não é fácil, porque você vai ter que enfrentar a multidão. Então para de preguiça, viu? Dá uma olhadinha pro irmão do teu lado e fala assim: para de graça. Para. Tu vai ter que enfrentar a multidão. Por que que eu vou ter que enfrentar a multidão? Porque no meio da multidão o meu Senhor está te ensinando. Ele te ensina a você ser humilde. Os crentes mais humildes que os mais lascados. É quando Jesus fala assim: bora provar ele. É dor de dente, cachorro que sai correndo atrás, e no serviço é um vucu-vucu, e mais um monte de coisa. Aí ele chega na igreja: como é que você está, irmão? Só vitória. Ele só está com o cabelinho assim, ó, para cima. E você sabe da história da criatura. Aí você olha assim, você fala assim: é só Jesus na vida do irmão mesmo, todo coisado. Mas aonde está a diferença? Ele escolheu caminhar com Jesus. E quando ele escolheu caminhar com Jesus, ele entendeu que caminhar com Jesus, ele vai ter dor, ele vai ter prova, mas no final de tudo isso a vitória vai chegar e o nome de Jesus vai ser glorificado na vida dele. O que eu preciso, missionária Talita? É tomar uma atitude. Parar de manha. Crente manhoso dá preguiça de conversar, gente. Eu fico toda coisada, me dá até um negócio aqui dentro do meu viver. O que foi, amigo? Ai, olha, nunca tem uma palavra de bênção. Você vai contar uma luta para ele, ele acaba com a tua luta contando a luta dele e super valoriza o passe.
Mas irmã, mas Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer. Mas irmã, se eu te contar outra luta que eu estou passando, dá preguiça. Missionário, então quer dizer que eu não vou ficar contando da luta para o meu irmão? Não, você vai contar da luta, mas você vai falar: irmão, me ajuda em oração. Sabe por quê? O Deus que você serve é o mesmo Deus que eu sirvo. Então esse Deus vai nos dar vitória. Eu estou meio bagunçado hoje, me ajuda aí, ó. Gruda na minha mão e bora orar. Sei lá, pega o Salmos 91, pega o Salmos 23, pega o Salmo 46. Pega lá Apocalipse. Começa a fazer uma campanha de oração e fala: Deus, eu não aceito ficar nessa situação, porque eu escolhi andar com o Senhor. Então eu escolhi passar prova, mas eu escolhi ser vitorioso também. Então o que o Senhor está falando é que aonde tem morte, o meu Senhor está chegando para trazer vida. Dá para você compreender que o teu convite vai fazer alguém ser curado no meio do caminho. É o teu convite. Então a tua dor, a tua prova vai gerar milagre na vida de alguém. Por isso que eu tenho preguiça desses crentes coisados. Eu já descoiso ele. Nossa, irmã, você é agressiva? Sou. Violenta? Sou também. Sabe por quê? Porque quando eu estava toda bagunçada, não veio ninguém passar a mão na minha cabeça não. Jesus nem permitiu. Ele já me deu logo 3 tapas no meio da minha cara e falou: levanta. E eu chorava, falava assim: eu não posso nem chorar. Ele fala: vai chorando, mas vai fazendo. Ele não te proíbe de chorar. O que ele te proíbe é de desistir. O que ele te proíbe é de você olhar para trás e começar com um passinho Michael Jackson. Para de graça que Michael Jackson já morreu. O meu Jesus, ele veio para te dar vida, vida em abundância. E ele está falando: tá ruim, mas vai para frente. Tá ruim, mas continua andando. Ele vai, sai. Para de graça, de preguiça. Não dá. O meu Senhor está voltando. E eu sou daquela, eu falei: Jesus, eu tenho declarado, eu vou para o céu, porque eu não sei tu, mas eu vou. Toda coisada, toda esquisita, toda esgangalhada, passei tanta para ficar aqui? Jamais. Chupa essa, capeta, eu vou para o céu. Detalhe, eu sou do povo aglutinado. Eu decidi que eu não vou sozinha. Nem que eu tiver que arrancar. Se o irmão não tem cabelo, eu grudo na gravata. Tu vai no nome de Jesus. A irmã toda coisada, você vai descoisar no nome de Jesus. Eu grudo na trança dela. Tu vai pro céu. Ah, vai. Ei, nós somos peregrinos aqui. Aqui não é a nossa terra. Para de se apegar com as coisas aqui da terra. Começa a compreender que as coisas que vêm do alto são as melhores. Que você, e no momento que você está lá no teu carro, fala com Jesus, né? Já tem a fama de ser doido, tudo maluco. Assume esse trem, se torna doido, maluco, com força. Dá glória no meio da situação. Profetiza quando tiver tudo bagunçado. Começa a declarar: o fio está esquisito. A partir de hoje você não vai ser mais esquisito, porque meu Jesus vai te pegar, vai te lavar, vai te levantar, e tu vai adorar comigo lá na igreja. Atitude de fé. Os crentes hoje ficou tudo coisado. Até para dar paz ao Senhor ele é fino. Quando estava no funk, no vucu-vucu, no forró, gritava que nem uma gralha. Agora ficou crente, ficou fino demais, intelectual demais para dar glória, fino demais para poder repreender os capeta que está acabando com o viver dele. Sai no nome de Jesus. Te repreendo. Toma jeito. Regaça as mãos. Pensa uma pessoa que gosta de expulsar capeta. Eu mesmo começo a babar. Identifiquei um. Sai do couro dele. E sem bagunça. Aqui não tem entrevista, aqui não é Globo, não é SBT, não. É sai, vai embora. Tá bom, meu filho, tô.
Bora fazer campanha na tua casa, porque além desse capeta que você trouxe, tem mais meia dúzia lá. Nós vai expulsar todo mundo, entendeu? Vai ficar tudo numa boa. A enfermidade vai sair, Jesus vai entrar, vai mudar a tua vida, mas tu toma jeito. É mais ou menos assim. Por que assim, irmã? Bem rapidinho. É porque tem muito crente que está abraçado com a prova, com a luta, e está assim. Faz uma semana de jejum. Começa a orar e falar assim: aqui não é enfermidade. Bagunçar o casamento não, calma. A pomba, ela vai voar em outro terreno, porque aqui tem dono general, o meu general é o Cristo, é Ele que toma conta de tudo isso aqui. Eu estou dizendo de alguém que convidou Jesus para entrar na casa, e ele entrou já na casa. Eu estou falando de alguém que convidou Jesus e declarou: eu assumo caminhar com o Senhor. Então, se eu assumo caminhar com o Senhor, eu me coloco debaixo da tua, eu começo a me submeter a tudo quanto o Senhor me direcionar. Então para de ser rebelde, desobediente. Pronto, falei, desabafei, tô leve. Vamos ali, vou não. Irmã, mas a oração ali é fogo, é poder. Aí já estou cheia de prova. Pegar mais prova, né? Isso aí é para o pastor, para os obreiros. É, mas quando você estava lotada de capete, os pastores, foi todo mundo lá arrancar os cantos do teu couro. Missionário, por que você fala isso? Porque a gente se torna ingrato no meio da caminhada. Não, essa fase minha já passou. Que fase é essa que você está vivenciando? De uma vida rasa? De uma vida sem compromisso? Que não consegue ter mais uma intimidade? Não consegue mais no profundo? Não consegue mais ouvir o mestre te convidar na madrugada? Levanta que eu preciso falar com você. Não consegue mais anotar no caderno as estratégias que ele tem que te dar? Ah, é porque agora eu trabalho, estou muito cansada. Vai cansada mesmo com o trabalho e tudo. Se você tem um trabalho, foi por ele que deu. Começa a fazer graça, já fica desempregado, hein? Não consegue ver mais as maravilhas que o Senhor ele pode operar. Eu não sei você, mas eu já vivi. Eu não posso vir aqui com falso testemunho. Irmã, você passou fome? Não. Sou filha de metalúrgico, sempre comi bem. Meu pai sempre deu uma boa vida pra gente. Sempre morei bem. Casa boa. Tinha carro. O pai era louco? Era louco. Descia o cacete de todo mundo, batia em todo mundo. Mas nós comia bem. Nós apanhava de barriga cheia. Ô glória. Mas aí Jesus fala assim: não, filha, o que eu tenho pra você é diferente. Aí eu fui entender o que é passar privação. É Jesus deixar, às vezes, você só. Quem passou pelo processo da salsicha está repreendido, gente. O ovo, mais um pouquinho eu começava a fazer cucurucu. O angu. Mas tudo isso era Deus o quê? Me quebrando. Fazendo entender que as coisas aqui da terra é tudo passageiro. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a me desprender, porque eu vim de uma criação que você tinha que ter para mostrar quem você era. Não importava quem você era, mas você tinha que mostrar o que você tinha. Então a sua casa, a sua escola, a sua família. Eu lembro do meu pai falando muito assim: nossa, você nasceu, você foi registrada lá no cartório de Barão Geraldo. Eu ficava assim: ih, você nasceu lá na Unicamp. E eu, para mim aquilo não era título, mas para ele era, na época. Eu estou indo para 50 anos. E eu me recordo de algumas falas do meu pai, e depois, com o tempo, depois da maturidade, eu fui compreender que aquilo era status. Aí quando Jesus te chama, você já viu aquela bolsa de velcro ou alguma coisa que use velcro? Jesus pega esse tal de status, ele arranca de você como se fosse um velcro e fala: o status não vai te levar em lugar algum. E o que eu precisava? É ter intimidade com ele. E para ter intimidade com ele, ele teve que tirar um monte de coisa. E quando ele tirou esse monte de coisa que eu achava que era necessário, que era primordial na minha vida, eu comecei a compreender que as coisas simples eram melhor. Eu comecei a entender que quando eu entrava numa casa de favela, onde a minha irmã ela não tinha nem muito pó para poder oferecer café, mas quando ela me dava aquele café fraquinho, docinho, café que eu não gosto, eu gosto de café forte, sem açúcar,
As meninas que inclusive estão aqui, né? As meninas que trabalham comigo, a Anne, Maria, Deus abençoe. E lá na empresa todo mundo, café forte, e mais para amargo do que para doce. Mas eu lembro que quando eu ia na casa das irmãs, o Senhor falava assim: toma e fala que está uma delícia, porque ela está te dando o melhor dela. Eu comecei a entender que o meu 5 quilos de arroz que eu tinha na minha casa, que eu me organizava tanto para o mês todo, porque eu tinha 5 filhos, os meus filhos não podiam passar nenhuma necessidade. Jesus começou a deixar faltar. E eu comecei a aprender a viver com aquilo que estava no pote. E aí Jesus falava: agora você vai pegar lá do pote e vai dividir com ela, porque você ainda tem no pote, ela não tem nem o pote nem o arroz. E eu comecei a entender o que era servir a Ele. Eu comecei a entender o que era viver para Ele. E às vezes eu não tinha no pote, eu falava: Jesus, hoje eu não tenho no pote. Ele falava: não se preocupe, porque eu estou mandando alguém para cá, então vai ter para você, mas vai ter para aquele que também está precisando. Não demorava alguém, chegava, não sei porque, estava lá no mercado, Deus mandou eu vir. Eu abri a porta e falei: pode entrar, querido, deixa Deus te usar. Mas para mim, um tempo atrás, isso era vergonha. Eu podia estar passando o que eu passasse, mas eu não podia falar para ninguém. Aí Jesus começou a me ensinar o que é viver na dependência dEle, o que é confiar nele, o que é ter intimidade com Ele. O que é você falar assim: Deus, hoje eu não tenho um sapato. E daqui a pouco chegar a irmã, estava lá na loja, Deus mandou eu comprar o sapato para você, só vim entregar, se vira com Jesus. E era o sapato que eu queria. Eu estou falando de coisas que são de necessidade para a gente. Porque você tem que estar vestido, você tem que se alimentar. Mas missionário, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar ao ponto de você ter tanta intimidade com Ele, de antes mesmo de você pedir, e Ele vir suprir a tua necessidade, não porque você pegou o telefone e pediu para alguém, mas é porque você deitou a tua cabeça e falou: Senhor, eu não tenho, mas mesmo não tendo, eu vou continuar te adorando, porque eu escolhi caminhar com o Senhor. E o mesmo Jesus que fez uma mulher que apenas tocou nele ser curada, o mesmo Jesus que entrou na casa de um homem que era um dos, mas no momento de necessidade ele se colocou junto a nós, e o Senhor operou um milagre na vida dele. Ah, papai, eu sei que a minha hora vai chegar e o meu milagre vai acontecer, e no meio da trajetória eu vou caminhando, eu vou adorando, eu vou declarando: Jesus salva, viu? Jesus cura. Mas na tua panela não tem comida, eu não estou preocupado com a panela. Da panela o meu Senhor, Ele cuida. Eu tenho que declarar que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele me escolheu, que Ele te escolheu, e Ele tem poder para fazer milagre na minha e na tua vida. Narabaia sai. E você já viu o crente quando recebe milagre, né, gente? Nunca vi um povo metido que nem nós quando nós está na benção. Eu passei por um processo. Eu acho que é a última vez que eu estive aqui. Eu quero finalizar contando isso. Eu estava indo para o congresso da nossa igreja. Eu moro agora em Dubai. Saí de Dubai, Campo Belo. E estava indo para a nossa congregação lá no Boa Esperança. Passei para pegar a cooperadora Silvia na casa dela. Estamos indo. Veio um doido, bateu no nosso carro. PT, um Peugeot. Estava terminando de pagar. Meu Siena deu um problema na documentação. Tivemos que parar a documentação. Uma luta. Eu falei: Jesus, era o único carro. O outro carro a gente não pode rodar para lá e para cá, mas dá para rodar aqui em Dubai. Em Dubai nós levanta poeira com o Siena. Mas saiu daqui é perigoso. E eu preciso de carro para trabalhar, porque eu entro 6 horas da manhã no trabalho. Bateu o carro e eu falei: ó, Jesus. E descansei. Toda esquisita, pescoço duro. O cara bateu no carro, foi embora. E foi uma peleja. Enfim, não tinha seguro. Eu falei: Jesus, eu estava indo para a tua casa. Tinha uma pregadora do Rio de Janeiro, uma missionária, algumas missionárias, uma bênção, último dia do congresso. Acionei meus filhos, penso que saiu, mal um pouquinho chegava filho de rapel. Porque os irmãos sabem que eu tenho dia com o Tiago, Leonardo, Vitor Hugo, Esther e a Flávia, né? É 6, para a glória de Deus.
Os meninos correram lá: mãe, você está bem? Estou bem. Meu marido tinha ido pregar, ele falou: não consigo chegar aí. Você está bem? Eu falei: tô, que eu estou falando com você. Ele falou: peraí. Fomos para a igreja, terminamos o culto com o pescoço duro, não precisou ninguém ir para o hospital. Carro destruído, meu filho conseguiu chegar com esse carro em casa. Eu olhava o carro na garagem todo destruído, eu falei: Senhor, o Senhor sabe que os nossos carros sempre foi para fazer a obra. No meio disso, o carro ficou lá e eu comecei a usar o Siena para ir trabalhar, para andar ali. E aí ficou difícil para o meu esposo estar indo para a sede, que ele dirige a sede, eu dirijo a congregação aqui no Pucamp. E eu falei: Senhor, mas está tudo nas suas mãos. Não abri minha boca para reclamar. E aí a minha irmã um dia me liga e fala assim: Tata, eu vou te dar um carro. Eu falei: oi? Eu e o cunhado vai te dar um carro. E aí eles nos abençoou com um Palio. E o Palio azulzinho, mas pensa, o Palio para mim estava ótimo. Mas cada vez que o meu marido entrava no carro, ele falava assim: Jesus, eu não entro direito, porque ele é um negão de 2 metros. Eu falei: daqui a dia vai arrancar o volante para você poder entrar, irmão da igreja. Mas, e o Palio, uma benção. Final do ano passado, uma conversa entre mulheres. A minha casa é uma casa de mulheres. Minha mãe tem 76 anos. Aí eu tenho a minha irmã, eu sou a do meio. E tem uma prima que a gente tem ela como irmã, que a minha mãe terminou de criar ela. Então, tava lá as mulheradas. Então é assim, estamos indo para o São Bernardo. Minha mãe mora no São Bernardo. E as mulheradas se unem. É o dia que os maridos não vai. Meu marido dá até comichão nele. Ele falou: posso ir? Eu falei: claro que não, irmão da igreja. É coisa de mulher. E estamos lá conversando, batendo papo. E de repente a minha irmã olhou para mim e falou assim: que carro você gostaria de ter? Que o Palio tinha passado na Autoelétrica, que ele deu uns probleminhas. Carro velho, gente, carro velho é aquele negócio. Você ora e fala assim: Jesus, segura na mão dele e faz ele ir.